Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou Carlos Aros e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Junto comigo, Rafael Coimbra, nesta edição do nosso podcast, uma edição especial para falar sobre o Innovators Under 35 Brasil, essa premiação que aconteceu durante a Rio Innovation Week. O palco da MIT Technology Review Brasil recebeu os Innovators Under 35. E agora a gente vai falar um pouco a respeito, não só dos escolhidos, né, Rafa, daqueles que vão ser reconhecidos, já estão sendo reconhecidos como os inovadores com menos de 35 anos, com até 35 anos aqui no Brasil, mas sobretudo sobre o que a escolha deles em categorias como tecnologia, saúde, inteligência artificial, ESG, artes e negócios representa. A gente tem aí uma radiografia, uma fotografia talvez, do que é a inovação no Brasil, sob a ótica desses que estão fazendo a inovação, colocando em prática a inovação. E a gente vai tratar disso neste episódio, e vale dizer que o podcast da MIT Technology Review Brasil é um oferecimento do SAS. E aí, Rafa, qual que é a leitura que você faz desta edição do Innovators Under 35 Brasil? O que a gente tira como síntese de cada um desses nomes aí que foram apresentados nessas categorias que eu citei? Eu fiquei muito impressionado, Aros. Parece bobo, né, falar isso, mas é impressionante como a gente tem talentos no Brasil que muitas vezes não são reconhecidos, não são conhecidos, mas quando a gente faz esse tipo de peneira, de garimpo, de esforço para chegar a pessoas que estão espalhadas pelo país e estão fazendo acontecer, é muito impressionante. Eu notei que nessa edição teve uma característica muito comum, isso geralmente a gente percebe em empreendedores, mas dessa vez veio muito forte, é a coragem, a ousadia de muitas vezes essas pessoas já começarem seus empreendimentos com um pensamento global. Então elas, obviamente, identificam ali, muitas vezes até num nicho, um problema, né, de uma parcela da população. Esse problema pode ser localizado no Brasil, geralmente na cidade onde aquela pessoa mora, mas teve gente que, por exemplo, identificou problemas comuns em outros países. E esses nichos, vamos chamar assim, eles acabam depois conectados, né, numa escala global, se transformando, obviamente, num supermercado para que o negócio cresça de uma maneira sustentável. Então, esse olhar global me chamou muita atenção. Da mesma maneira, me chamou a atenção essa já consciência de que o mundo mudou, portanto, essa competição ela é internacional. Quem está, por exemplo, desenvolvendo uma aplicação aqui no Brasil, uma solução mais digital, mais tecnológica, essa pessoa sabe que, eventualmente, alguém do outro lado do mundo pode também estar fazendo algo parecido ou, eventualmente, até copiar a ideia, e existe essa consciência e essas pessoas começam a criar estratégias para que elas não só cresçam, mas também elas se protejam dentro desse mundo extremamente competitivo. Mas, novamente, é uma ousadia muito bem calculada. Então, vou citar aqui um exemplo de um dos empreendedores, o Hudson Miranda, que criou um nanoscópio, né? A gente fala muito, às vezes, de uma solução de software, de um programa, mas teve gente ali criando equipamento. E veja, ele está vendendo, o primeiro cliente dele foi a Alemanha. Você imagina o que é vender equipamento de precisão para os alemães, que são internacionalmente reconhecidos como os grandes fazedores de coisas bem feitas. Então, ele está lá desenvolvendo nanotecnologia. A outra coisa também que me chama a atenção, Aros, de uma maneira geral, foi como a noção do tempo para que o empreendimento aconteça, ele muda também, obviamente, de negócio para negócio. Então, tem alguns empreendedores ali que sabem que estão fazendo algo que está gerando um retorno mais imediato, vai estar ali mais claro no curto prazo o retorno sobre aquele investimento,
Mas tem outros empreendedores dentro dessa nossa seleção que entendem que grandes transformações, grandes inovações, elas vão levar mais tempo para que elas sejam concluídas. Né? Pessoas que estão trabalhando ali com, às vezes, muita ciência de base, muita pesquisa, e elas vão fazendo passo a passo uma construção de algo que vai levar mais do que meses, talvez alguns anos, mas conseguem entender essa linha do tempo e conseguem convencer a investidores, a equipe, de que essa linha, essa estratégia de longo prazo, ela vai dar certo. O Rafa, eu acho interessante, você deu o exemplo do Hudson, né, que desenvolveu a tecnologia aí do nanoscópio e tal. Vários outros casos em que esses inovadores foram para um caminho que talvez seja pouco usual ou pouco divulgado e que a Technology Review faz questão de abraçar e de divulgar, que é o do desenvolvimento de tecnologia como ferramenta, como device, hard tech, né? Não é usual o Brasil se colocar dessa maneira. A gente tem como grandes cases dos nossos empreendedores, em geral, o camarada que desenvolveu um produto de software ou uma solução ali para o mercado e etc. Mas quando a gente olha para o desenvolvimento de produto, quando a gente pensa em hard tech mesmo, a gente não tem grandes referências aqui no Brasil. E aí ter figuras, alguns deles que começaram muito novos, né? Quando pega ali as biografias de cada um deles ali, tem uma galera que começou a enveredar pelo caminho da tecnologia, sobretudo, com 14, 15 anos, já buscava cursos específicos e tal, buscando deep tech, buscando esse outro olhar. Também mostra que existe um Brasil que a gente precisa reconhecer, talvez, e dar mais visibilidade, para, inclusive, incentivar que outros inovadores sigam os passos, por exemplo, de figuras como Hudson, né? Exatamente, Aros. E aí você toca num ponto importante, porque teve uma frase que me marcou muito da Maria Eduarda Franklin, que estava, por coincidência, nessa mesma mesa com o Hudson. Ela é da Orbico, ela desenvolveu uma deep tech, ou seja, a gente está falando de uma solução, como eu falei, de mais longo prazo. Tem um dispositivo lá de neuromodulação não invasiva baseada em IA. Ela está trabalhando ali com saúde, com cérebro, e ela falou o seguinte: quem e quando foi inventado que no Brasil a gente não pode fazer hardware? Essa frase me chamou a atenção. Veja, novamente, ela está ali ousando no bom sentido, inovador, dizendo, olha, não, a gente é capaz sim de fazer hardware, a gente é capaz de fazer equipamento. E o Luiz Fernando, que estava na mesa também da Cortex, que faz interface cérebro-máquina, ou seja, o cara está competindo com Elon Musk, da Neuralink, para você ter uma ideia. E ele falou, não, a gente faz hardware e faz hardware bem. É óbvio que, guardadas as devidas proporções, a gente tem muito mais desafios se comparado a nações desenvolvidas. Você vai fazer equipamento no Brasil, vai sofrer. Por quê? Tem burocracia, tem custo, tem importação disso, importação daquilo, regra para isso, regra para aquilo. E se você comparar com quem tem dinheiro lá fora, você tem incentivo da universidade, você tem incentivo de outras empresas, é muito mais difícil. Ainda assim, nós somos capazes de fazer. E aí, cria-se solução para tudo, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui de um outro empreendedor nosso que estava trabalhando ali no campo da inteligência artificial, o Matheus Faria, que desenvolveu uma IA que consegue detectar som de tiro. Né? Ele desenvolveu uma tecnologia para segurança. E aí ele, como é que eu vou treinar a inteligência artificial para reconhecer tiro e para reconhecer o que não é tiro? E aí ele deu o jeito dele, foi lá falar com o pessoal do Batalhão de Operações Especiais, fez uma parceria e conseguiu gravar tiros para que a máquina entendesse o que era aquele som. Então, veja, eu acho que isso amplia a nossa capacidade empreendedora, porque a gente ainda tem que dar esse jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, na hora de empreender, porque os recursos são mais difíceis para a gente. Mas, sim, nós somos capazes de criar software, teve muita gente ali com solução em cima de solução,
mas é importante a gente falar que no caso de equipamento também é possível, desde que, obviamente, exista ali uma comunhão de forças. Então é um ponto também que me chamou a atenção. A ideia nasce com alguém, mas rapidamente esse alguém tem que formar uma equipe, começa ali um time, e esse time, por sua vez, tem que buscar ajuda externa. Pode ser, como eu falei, do Batalhão de Operações Especiais, o outro foi buscar no Ministério, não sei das quantas, uma ajuda para importar um equipamento tal. Essa rede que vai se formando dentro e em torno do ecossistema também é fundamental para que a inovação floresça no Brasil. Ô, Rafa, e aí quando a gente pensa em outros segmentos, em outros setores, e a gente sempre costuma dizer que a gente faz todos os nossos eventos e todas as oportunidades em que a gente tem para discutir a inovação, a gente faz aquela diferença entre a invenção e a inovação, né? E o quanto a inovação tem que estar a serviço de resultados. Quando a gente olha essas figuras que estão aqui compondo essa lista, são figuras que, mais do que boas ideias, tiveram capacidade de execução, tiveram capacidade de colocar essas boas ideias a serviço de um objetivo, de métricas, de traçar perspectivas para que isso vire resultado, algum tipo de resultado, sob qualquer métrica, lá na frente. Esse talvez seja o ponto que separa aqueles que se tornam os inovadores daqueles que são só idealizadores, né? Exatamente, Aros. O que a gente observa é uma característica híbrida, vou chamar assim, porque a gente pode imaginar que essas pessoas poderiam ser só pesquisadoras, cientistas, acadêmicos, né? Tem esse perfil, uma pessoa que está ali querendo resolver um problema muito complexo em escala global. Às vezes essa pessoa vai ficar no laboratório, vai ficar dentro de uma empresa, dentro de um departamento. Não tem nada de errado nisso, isso é extremamente válido e lindo e difícil. Aí você pega, ponto, parágrafo, vamos pegar outra habilidade, que é do empreendedorismo. Como criar um negócio, como escalar, como vender, como fazer com que aquela ideia se transforme em algo comprado e investido. Isso por si só também é um outro mundo, é um outro tipo de habilidade extremamente difícil. E você imagina juntar essas duas coisas. E é isso que a gente vê nesses empreendedores nos Under 35. Eles conseguem combinar dois momentos, dois eixos que são extremamente difíceis. Geralmente alguns estão mais para o lado da pesquisa, da academia e viram empreendedores, outros já têm mais essa veia, essa pegada empreendedora e tem ali que se virar para entender de outras disciplinas para que desenvolvam os seus projetos, mas, novamente, essas duas habilidades são difíceis, são complexas, e eu vou colocar aqui um terceiro ponto que também me chamou a atenção, que é conseguir se comunicar. Porque nós sabemos que dentro desse mundo do empreendedorismo, dessas vendas, e sobretudo para quem é jovem, que muitas vezes existe ali um certo preconceito de investidores, de pessoas que vão ouvir essas propostas. Pô, será que essa pessoa aqui, eu não sei se essa menina, se esse menino aqui tem experiência para vender um projeto desse porte. Mas o que a gente observa é que esses empreendedores, esses nossos inovadores, eles têm uma característica muito forte de saber vender o peixe, de fazer aquele pitch, de em poucos minutos, em poucos, às vezes, segundos, convencerem as pessoas de que aquelas ideias merecem ser desenvolvidas, merecem ser investidas. E isso também ficou muito evidente. E aí, Ario, só para reforçar, porque esse é um conceito muito valoroso para MIT. A gente admira pessoas que têm ideias geniais, mas para que seja um inovador mesmo, um Under 35, essa inovação ela tem que ter o que a gente chama de impacto. Aquilo ali tem que acontecer. Não necessariamente precisa ser um mercado em que esse empreendimento vai gerar dinheiro, vai gerar lucro, geralmente é o que acontece, mas eventualmente pessoas que têm um projeto, sei lá, de uma ação social, de uma ONG, é importante que essa ideia não seja a ideia de uma pessoa só, que fique só com ela. Não tem nada errado com isso. Mas para a gente é importante que essa ideia tenha escala, tenha impacto, ela movimente a sociedade, ela traga algo novo
que faça com que o mundo gire de uma maneira que a gente considera ideal, de uma maneira positiva. E de que forma, Rafa, a gente consegue medir, um pouco dessa maneira, o impacto que essas figuras têm dentro do ecossistema como um todo, né? Porque acho que o grande desafio, para quem nos ouve, é entender de que forma esses caras se inserem. Então, a gente tem aí empresários, empreendedores, pessoas que se dedicaram a entender as complexidades de um determinado segmento, ofereceram soluções, respostas e estão conectando essas soluções e respostas às dores de algum segmento e fornecendo para alguém essas soluções. Você mencionou aí um caso de um desses inovadores que já tem um cliente grande lá fora e tal. A gente consegue ver de maneira muito efetiva que esses caras estão atendendo a demandas que já existem, estão olhando para o mercado e olhando de uma maneira diferente. A métrica é essa, é conseguir entregar algo que ninguém conseguiu ver da maneira como eles viram, ou apresentar uma solução e concatenar de uma maneira, da maneira como eles fizeram. Aí é que está o grande resultado, a grande efetividade dos empreendimentos de cada um desses inovadores. Essa é a grande colaboração deles, no fim, para o ecossistema. A medida é a aceitação, né, Aros? No momento em que a gente começa a observar que essas pessoas elas ganham tração, elas têm alguma aderência do mercado ou de investidores que entendem que depois de um determinado tempo esse investimento vai trazer um retorno, é isso que vai dando uma injeção de ânimo, que vai colocando ali lenha na fogueira para que a coisa ande. Um ponto importante, Aros, que eu acho que a gente deve destacar, e eu percebi isso em vários projetos, é que muitas vezes, no senso comum, a gente imagina que inovação é aquela inovação disruptiva. São pessoas que vão mudar o mundo de uma hora para outra, vão ser o novo Google, a nova Neuralink. Às vezes não. Às vezes, o que muitos desses empreendedores eles observaram são falhas, são lacunas, são problemas grandes, mas, sabe, que tem alguma pecinha ali que está faltando. E aí essa pessoa, opa, vou entrar aqui. Tem gente lá que estava pensando, eu desenvolvi uma plataforma para gerar crédito para pessoas que não conseguem, por algum motivo, terem esse tipo de crédito. Então você vai pegar uma fatia da população, muitas vezes essa dor é identificada pelo próprio empreendedor, pelo próprio inovador, mas quando essas lacunas começam a ser preenchidas, a coisa vai tomando forma, vai escalando. Então, é muito importante que a gente observe esses movimentos, né? Claro, pode ser que um desses nossos inovadores, eles amanhã sejam o novo, sei lá, Mark Zuckerberg, para criar a maior plataforma, a maior rede social do mundo. Nada impede que isso aconteça, são todos extremamente talentosos. Mas não necessariamente isso é a melhor coisa do mundo. Não necessariamente essa é a melhor estratégia. Às vezes você pegar um filão, ou às vezes você pegar um complemento de uma Big Tech, por exemplo, e criar uma solução ali que seja adjacente e não competidora de frente, muitas vezes a melhor solução. E aí essas métricas elas vão mudando, elas vão faz parte também do desenvolvimento desses inovadores acompanhar cada qual com com seus números, mas eles têm uma compreensão muito grande. Isso também entra dentro desse conjunto de habilidades que eu estava falando. Você tem que começar em algum momento a entender de número, de um pouquinho de finanças, um pouquinho de escala, até para você poder convencer os investidores a manterem os recursos alocados ali. Vai ampliando e vai chegando lá. Então, eu acho que não dá para a gente pegar um número ou uma habilidade. É um conjunto que faz com que eles se destaquem nesse mundo da inovação. E olha só, para você que está nos acompanhando e não conhece em detalhes, até porque nós não conseguiremos entrar em detalhe de cada uma das histórias aqui, faço a forte recomendação para que você acesse mittechreview.com.br e lá em destaque na capa do site tem uma reportagem com
os detalhes de cada um dos projetos, cada um dos vencedores, cada um dos Innovators Under 35 Brasil 2024. Histórias muito interessantes e que servem de inspiração para quem está nesses segmentos, para quem está atuando nesses segmentos. Acho que a gente tem que olhar e é muito feliz essa nossa posição de poder peneirar os melhores entre os melhores e poder dar a vitrine para eles, porque são os caras que estão puxando a fila aí da inovação aqui no Brasil. Fala, Rafa. Só queria fazer um registro, Aro, já que você usou a palavra inspiração, como tivemos inovadores e inovadoras inspiradores. A gente muitas vezes fica aqui no Brasil numa concentração dentro do eixo sudeste, porque a maior economia do Brasil, por exemplo, está em São Paulo, então tem muita gente dentro do ecossistema aqui na região sudeste, mas tivemos representantes de diversas áreas do Brasil e um registro aqui especial para as mulheres. Eu fiquei muito inspirado pelas nossas inovadoras Under 35. Elas realmente mostraram que as mulheres vieram com tudo para inovar no Brasil. E para a gente fechar, Rafa, o que você está olhando nesta semana? O que mais você precisa saber? Estou olhando para uns dados que saíram do IBGE e tem até um pouco de conexão quando a gente pensa em inovação, né? Saiu lá uma pesquisa nacional por amostra de domicílios sobre tecnologia e aí vieram os dados do IBGE mostrando que, obviamente, a gente sabe que ano a ano tem um crescimento da conectividade no Brasil, mas dois números me chamaram a atenção. O primeiro é que a gente ainda tem quase 6 milhões de lares que não tem internet. Pode parecer a minoria da população, mas é muita gente ainda completamente desconectada. E aí, quando o IBGE pergunta por que você não tem internet na sua casa, eu achava que o primeiro argumento seria o preço. Mas não, o preço é o segundo motivo mais apontado, né? Caro, o serviço de acesso à internet ainda é caro, foi apontado por 30% da população que não está conectada. E o primeiro, eu fiquei muito impressionado, nenhum morador da residência sabia usar a internet, 33%. Então a gente tem um problema que é um problema de, claro, de acesso, de dinheiro, às vezes até de infraestrutura, não chega a rede a essa pessoa e quando chega é cara demais, mas nós temos aqui um desafio de alfabetização digital, de fazer com que as pessoas entendam que não em excesso, mas em algum momento poder acessar a internet para estudar, para comprar, para se comunicar, para se entreter, é algo que pode ser interessante na vida dessa pessoa. E um outro destaque que me chamou a atenção foi o da idade. A gente, obviamente, entende que a maior parte da população conectada, nesse caso aqui, está ali entre 20 e 24 anos, mas se a gente for estender ali para entre 14 e 49 anos, a gente tem mais de 90% da população conectada, mas quando a gente olha também para as idades mais acima, de 50 a 59, a gente já tem 88% da população nessa faixa conectada. E 60 anos ou mais, 66%. Então não tem mais aquela conversa de dizer que quem tem mais de 60 anos é minoria. Já é maioria, 66%. Tá, tudo bem, não chega a quase 100% quanto nas outras faixas, mas não dá mais para a gente dizer que pessoas mais experientes estão desconectadas. É óbvio que isso faz parte de um mundo que vai ficando mais envelhecido, a gente tem expectativas de vida maior no Brasil e em boa parte do mundo, e obviamente o mundo está se tornando mais conectado. Então, diversos serviços, você tem que pagar um boleto, você tem que fazer um acesso lá no Gov.br. É uma população que obrigatoriamente começa a ser inserida dentro desse mundo digital, querendo ou não. E aí vai ficando mais fácil, as pessoas, mesmo com esses golpes todos, vão ficando mais confiantes nos sistemas baseados, né, que circulam sobre a internet, e isso vai fazendo com que a gente conecte todas as faixas etárias. Então fica o recado aí para que a gente repense e entenda que o Brasil ainda tem gente desconectada, mas aos poucos a gente está fazendo com que todo mundo ali tenha, de alguma forma, um acesso à internet. Bom, eu estou de olho nas tentativas, como diriam os juristas, nas chicanas jurídicas que o TikTok tem tentado para não ser banido dos Estados Unidos, e vale dizer
o relógio faz tic-tac cada vez mais rápido contra o TikTok, com perdão do trocadilho muito ruim, porque ele tem a perspectiva dessa proibição de deixar de operar por lá e agora busca qualquer tipo de argumento. A discussão em pauta agora é sobre um projeto de lei que foi aprovado e que poderia beneficiar o TikTok, uma brecha dentro desse projeto de lei, quando o TikTok se qualifica como meio de comunicação de propriedade estrangeira e não como aplicativo, não como uma plataforma ali e tal. Os advogados do TikTok tentam colocar como ponto crucial já está sendo rebatido pelas autoridades americanas. E aí a história é interessante, eles querem mudar o patamar, dizer assim, olha, eu sou meio de comunicação, eu, portanto, tenho uma condição imprescindível, você não pode me tirar do ar e etc. E aí existe aí uma questão, toda uma questão legal que envolve o fato de pertencer a uma capital estrangeiro e aquela coisa toda. E aí, agora, daqui a exatamente um mês, vai haver uma argumentação mediada por um juiz lá numa corte federal em Washington, para que essas alegações de um lado e de outro sejam postas. O grande pano de fundo dessa história é que nenhuma empresa americana acha interessante manter o TikTok por lá. Mas tem uma em específico que está vibrando com a decisão, que é a Meta, porque ela se beneficia diretamente com o Instagram ali, já que uma pesquisa recente mostrou que para mais de 60% dos usuários do TikTok, no momento do banimento lá nos Estados Unidos, no momento do banimento, a alternativa viável é o Facebook ou o Instagram. É o que está na mão. Então existe uma torcida grande ali. A Meta está em baixa no governo dos Estados Unidos, junto de outras big techs. Não é um momento muito favorável nem na Europa nem nos Estados Unidos para as big techs, mas de todo modo ela está resguardada, que é uma empresa americana e essa coisa toda. O TikTok é que está nessa berlinda. A alegação deles ganhou corpo, embora rebatida, de que não, vocês não se enquadram nessa história de ser um veículo de comunicação e etc. E vai agora para a decisão da justiça. O grande lance todo é que, independentemente dessa movimentação, o TikTok continua lançando plataformas, lançando recursos e movimentando o mercado, porque os Estados Unidos são um mercado estratégico para ele. Então, lançou uma plataforma de comércio eletrônico por lá, tem fechado acordos com outros players para conseguir manter o espaço e reter usuários, ou seja, eles tratam como se não fosse haver uma definição negativa para eles em relação a esse projeto de lei que bane o TikTok, enfim, e outros players que se enquadram no mesmo cenário dessa legislação, herança lá do período Trump, mas com definições no governo Biden. Resta saber se o TikTok fica isolado nessa história, aparentemente sim, e se vai haver uma decisão favorável para ele lá. O ponto é que essa decisão pode alterar completamente a dinâmica, não só de comportamento de usuários, né, como os usuários vão se comportar nos Estados Unidos, mas também para onde caminha o dinheiro. Hoje o TikTok é um dos grandes recebedores de publicidade no mundo. E esse dinheiro vai ficar sobrando lá nos Estados Unidos. Então é um jogo interessante, com perspectivas de mudar comportamento, já que o TikTok se conecta muito com uma faixa etária ali, um público muito específico, mudar o dinheiro de mão e fazer com que se intensifique o embate entre Estados Unidos e China no meio dessa celeuma toda. Rafa, semana que vem tem mais. Estaremos aqui. Um grande abraço para você. A gente se encontra aqui na semana que vem, Rafa. Um abraço, Aros, e a todos que nos ouvem. Se você ficou empolgado aí com Innovators Under 35, infelizmente esse ano já acabou, mas ano que vem tem mais. Então já fica ligado, vai ter inscrição, você pode indicar também para alguém para ser Innovators Under 35, para a gente aumentar essa rede de inovadores brasileiros com amplitude internacional.
E eu insisto, o detalhamento de cada um dos vencedores dessa edição, as histórias, os projetos, está tudo lá no nosso site, mittechreview.com.br. Eu lembro a você, esse podcast é um oferecimento do SAS. A gente se encontra aqui na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.